Estamos em Vila Franca do Lima para o segundo episódio da primeira temporada de Por Baixo da Camisola. Estamos aqui com uma vista incrível para o campo do Vila Franca, que o Xavi já me vai ajudar a dizer o nome, que eu li ali, mas já não me recordo muito bem, para entrevistar alguém que eu tenho, por quem eu tenho bastante consideração e que foi um amigo que as camisolas me trouxeram, me proporcionaram, o Xavier Tomé, o Xavi, o número 13 aqui da formação de Vila Franca. É um prazer ter-te aqui comigo e obrigado por teres aceito o convite. Não precisas estar nervoso. A primeira pergunta que eu te faço é: porque é que escolheste este local? Uma vez que eu te perguntei o sítio para a entrevista, qual é que seria o melhor, tu escolheste aqui as instalações de Vila Franca, porquê? Antes de mais, Rui, agradeço imenso o convite, é com imenso prazer que cá estou. Este local, para mim, só fazia sentido que fosse cá no Visconde da Barrosa, que é um sítio que me é muito especial, tornou-se muito especial para mim, e a partir do momento que me perguntaste onde seria o cenário, eu fiz questão que fosse cá, neste belíssimo campo. Muito bem. Tu não és vianense, és das Marinhas, não é muito longe, mas não és de Viana. Este sítio, Vila Franca, não neste espaço, mas o sítio Vila Franca, as pessoas de Vila Franca, o que tu és no futebol tem algo a ver com este sítio? Eu creio que sim. Eu sou natural de Esposende, da freguesia de Marinhas, por força da minha esposa, agora sou natural de Viana do Castelo, com muito prazer. Vila Franca, segundo dizem, e os relatos são grandes, de que foi sempre uma freguesia ligada ao futebol, e com a paixão que eu tenho pelo futebol também é enorme. Acho que se adequou uma coisa à outra e há aqui uma ligação forte. Segundo eu soube, até por ti, és apelidado de Ucra aqui pelos teus companheiros. Imagino porquê, mas não gostava que explicasses. É assim, eu acho que o futebol, nós passamos muito tempo juntos, e o futebol tem que ser levado de uma forma leve. Tentamos, dentro da competição e dos planos de treino e da seriedade que isto implica, também fazer algumas brincadeiras. E eu também fruto alguma imaginação que tenho e porque sei que é importante, nomeadamente o facto de eu ser o mais velho do grupo, passar uma imagem de tranquilidade e ao mesmo tempo da diversão antes do trabalho. E é verdade, já fiz algumas brincadeiras, acaba por ser um bocadinho o motor dessa animação que se vive um bocadinho dentro do balneário. Podes partilhar uma dessas histórias, uma que venha assim à cabeça? Posso. O ano passado o campo foi alvo de algumas obras de requalificação e o ano passado eu achava que o balneário estava demasiado despido, com muito branco, e isso acabou por nos fazer uma ligação entre nós. E então eu, como tenho bastantes camisolas fruto dos anos que passo a jogar futebol, desde que sou federado, trouxe as minhas camisolas que tinha em casa e pendurei uma série de camisolas no balneário e dei ali uma cor ao balneário que para mim estava demasiado despido. E acabou por ser essa brincadeira que houve esta ligação, que depois, através do meu treinador Ricardo Torres, acabou por me chamar a atenção que havia alguém que gostava tinha um espólio grande de camisolas do distrito de Viana e não só, e então acabou por haver esta ligação. E foi uma das brincadeiras que fiz. Também houve uma engraçada, acho eu, foi encher o balneário com fotografias minhas, continuando com a história que o balneário estava demasiado despido, e fotografias de diversas situações, e pronto, acho que dentro do contexto que nós vivemos, acho que estas brincadeiras marcam e um dia mais tarde hão de ser recordadas pelo pessoal que as viveu. Para uma pergunta um bocadinho diferente, se pudesses escolher, serias um jogador de uma camisola só, espécie de Totti,
se engravas no clube e prolificavas? Ou a experiência para ti é tudo e gostavas de experimentar o máximo de camisolas que conseguisse, camisolas e camisolas de clubes, obviamente? Sim. Olhando até para o meu passado, dentro do contexto da distrital, eu acho que eu sou muito romântico nesse sentido e futebol sénior, o Vila Franca é o meu quarto clube e eu tenho 35 anos, já jogo futebol sénior há muitos anos e o Vila Franca é o meu quarto clube, segundo cá no distrito de Viana. Por isso, acabo por responder a essa questão através do meu passado. No final do jogo, preferias dar a tua camisola a um adepto ou trocar com um adversário? Isso é uma questão que me faz pensar, porque eu tenho muito respeito pelos meus adversários, mas tenho imenso respeito pelos adeptos e eu creio que dava ao adepto. Se pudesse e em particular cá em Vila Franca eu dava ao adepto. Se pudesses escolher um momento qualquer da história do futebol para estares presente, fosse como apanha-bolas, como adepto, como jogador, como qualquer coisa, como treinador, que momento da história do futebol que tu te recordes em que tu gostavas de ter estado, que tu pensas, pá, tinha que estar ali? Fazendo assim uma retrospectiva, eu vou eleger talvez a final do Euro 2004. Talvez não estando no estádio, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas por vezes dou por mim a ver no YouTube ou basicamente no YouTube recordo-me perfeitamente a saída do autocarro da seleção a saída de Alcochete em direção ao Estádio da Luz, que houve os barcos, os cavalos, as pessoas, é um momento que assim que marcou logo a cabeça por isso. Exatamente, e dava aquele arrepio porque de facto é verdade, há imensos momentos em que nós gostávamos de lá estar, mas essencialmente esse porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Eu acho que já me respondeste esta questão, mas eu vou-te colocar outra vez, até porque já jogaste noutros clubes aqui do distrito, pelo menos no Chafé, certo? Sim. Mas qual é o clube do distrito pelo qual guardas mais carinho? É assim, o Chafé eu passei lá uma época que não correu muito bem, acabámos por descer a divisão e ficou aquela sensação de que podia ter sido melhor, mediante os jogadores que nós tínhamos, a equipa técnica, a estrutura que nós tínhamos em Chafé, infelizmente não correu da melhor maneira, mas de facto o Vila Franca foi um clube que me recebeu muito bem, as pessoas de Vila Franca, e sem dúvida que já estou cá na segunda época, é um prazer imenso estar cá e sem dúvida que o Vila Franca está nesse primeiro lugar. E o melhor jogador com quem te cruzaste, que seja nos relevados vianenses ou nos de Braga, por onde andaste, recordas-te algum jogador em especial que tu tenhas olhado para ele e achaste bem, este é mesmo fora de série, ou devia estar noutro patamar? Sim. Felizmente já tive a possibilidade de jogar com e contra grandes jogadores, inclusive alguns ex-profissionais de Primeira Liga. Aqui falámos do Chafé, havia lá um atleta e há que ainda joga cá, que é o Luís Peixoto. Foi alguém que era diferenciado, bastou ver dois passes para perceber que era. Isto é muito relativo, não é? Mas deu para perceber que era um jogador diferenciado. Mas por exemplo, recordo-me de jogar no Marca, em Vila Cova, com o Martim. Como é que tu ficas quando perdes? Bom, de facto, eu não me considero um mau perdedor, sei perder, como é óbvio, mas dependendo da derrota, a derrota custa sempre, mas temos que saber lá admitir quando de facto não há nada a fazer, o adversário foi melhor ou nós não tivemos tão bem. Mas há situações em que a segunda-feira custa, a terça-feira custa, porque não deixa de ser futebol, mas é muito mais que futebol. Então toda esta envolvência acabamos por levar estes sabores para casa, com a família, e então acaba por ser inevitável essa situação. Mas não sou
não sou aquele. Para mim, o balneário no final do jogo não é igual na derrota como na vitória. Há uma diferença. Tendo noção que muitas vezes temos que saber perder, porque é um resultado possível, mas de facto custa-me imenso. Custa-me imenso perder. Agora vou precisar da cábula porque esta pergunta é mais complicada, mas tu vais perceber. Foi preciso passares por necessidades para deixares a tua marca, até seres francamente reconhecido. Tens orgulho na tua carreira? Tenho bastante orgulho. E por vezes nós no futebol distrital acabamos por levar isto como um hobby, como um passatempo, entre aspas, mas de facto olhamos para trás e as pessoas que nós encontramos, os momentos que nós vivemos, sem dúvida que eu tenho imenso orgulho. E posso confessar, no momento em que eu vi o resumo que tu fizeste da minha carreira, entre aspas, na página, começámos a pensar e de facto, independentemente do contexto em que nós vivemos, sendo um contexto de futebol distrital e com uns anos com mais sucesso, outros com menos, sem dúvida que é um orgulho imenso olhar para trás, quer no futebol sénior, também na formação, e ver os momentos que eu vivi, os clubes que eu representei e as pessoas que eu ainda hoje tenho a felicidade de falar. O futebol nos ligou, mas tenho imenso orgulho na minha carreira, tendo noção também das limitações que eu tendo noção das minhas qualidades. Creio que, sem dúvida, que tenho orgulho na minha carreira. És jogador, modelo, viajante, há algo mais que precisamos saber? Olha, aí há algumas. O facto de. Sou jogador, sou atleta, não é? De facto, gosto também de. Felizmente já tive a sorte de conhecer alguns sítios que eu sonhei e outros que eu nem sonhava conhecer. Neste momento na minha vida também eu considero-me um bom profissional na minha área de trabalho. Também acho que faço as coisas que também felizmente adoro aquilo que eu faço. E nesta fase tenho que ser também um bom marido, um bom pai, um bom amigo também. Tento ser uma boa pessoa e fruto da educação que os meus pais me deram. Creio que tudo isso me preenche e faz de mim a pessoa que sou. Aqui uma última pergunta. Tens um sonho ou vais sonhando? Eu vou sonhando com os pés bem assentes na terra, seja na questão desportiva, na questão familiar, na questão profissional. Vou sonhando e tentando que esses sonhos se realizem e se tornem realidade. Xavi, vou-te pôr aqui um desafio agora. É um chamado Pensa Rápido. Eu vou-te dar aqui um tópico e tu tens que dizer a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok? Um jogador. Posso desenvolver ou... Resposta rápida. Filipe Alexandre. Agora vais ter que desenvolver porque eu sei quem é o Filipe Alexandre. Bom, era muito mais fácil eu falar um jogador de classe mundial, como é óbvio. Mas o Filipe Alexandre, Fritos, visto que tenho a oportunidade de falar nele, foi um jogador que me marcou imenso. Um jogador no contexto regional, que ele era natural também de Marinhas, de lugar de Góis. Eu digo Filipe Alexandre porque a mim como a outros colegas meus, naquele contexto do jogar futebol ao sábado à tarde no Maracanã, que é o espaço que nós tínhamos lá em Góis a jogar futebol, tardes de sábado, domingos de manhã, era uma quantidade enorme de craques lá a jogar, foi uma incubadora de bons jogadores, mas daquele futebol selvagem. A maior parte deles, que eu me recordo, até nem deram, não desenvolveram as carreiras, mesmo no contexto distrital, muito foi naquele ambiente ali de futebol selvagem, mas o Fritos foi sem dúvida um jogador que me marcou a mim e a outros colegas, porque eram fora de série. Infelizmente para ele, a carreira desportiva dele também não foi muito além, sempre num contexto mais regional, mas era um jogador que tinha qualidade e tinha estofo para ser profissional. Eu refiro, a resposta já não é tão curta, mas também tive curiosidade, também não sabia. Mas é um jogador, era muito mais fácil de responder um jogador de classe mundial, não é? Mas o Fritz era sem dúvida,
era aquele ídolo, acabava por ser o ídolo que eu ia para casa e quem me dera ser como ele, e era alguém que estava ali ao meu lado, e então muitas vezes penso nele porque infelizmente foi um daqueles que muitas vezes é preciso ter sorte também, e faltou-lhe um bocadinho de sorte também no trajeto que ele traçou no futebol. Muito engraçada a resposta. Esta não sei se quero muito saber, mas vou-te perguntar. Uma cor? Vermelho. Uma comida? Eu gosto muito de comida italiana. Massa. Um destino de sonho? Como já te disse há um bocadinho, e também acompanhas um bocadinho esse meu gosto, eu felizmente já visitei, nunca é demais visitar, e nunca, o que nós visitamos não pode chegar, mas eu lembro-me de ser miúdo e sonhar com visitar Nova Iorque. Felizmente já o consegui fazer, muito por força dos filmes do Spider-Man, que aquele americanismo todo, felizmente já consegui visitar Nova Iorque. Mas era aquele destino que eu recordo de miúdo. Muitas vezes pensei nunca poder concretizar, mas felizmente já o fiz. As Marinhas são? É a minha terra, com muito orgulho. Curiosamente, Marinhas, há uma grande rivalidade dentro das Marinhas, entre lugares. E então Góios, então essa parte efetivamente é um facto, não há dentro eu posso dar um exemplo, ainda este verão eu participei num torneio em Marinhas que eram interlugares. Ainda hoje se cultiva essa rivalidade saudável, muitas vezes, outras vezes nem tanto, mas eu recordo-me desde sempre aconteceu. Góios não vou lá com tanta frequência, por questões profissionais, por questões familiares também. Quando jogava em Vila Cova, muitas vezes ia passar por casa dos meus pais antes dos treinos, agora não é? Mas é sem dúvida um sítio onde eu passo, e desde a entrada até ao fim do lugar é uma série de recordações e momentos que jamais esquecerei. Uma música, banda ou artista? Eu gosto muito de Queen, e é um Freddie Mercury foi sem dúvida alguém que esteve sempre muito à frente do seu tempo, e ainda hoje está à frente de muita coisa que acontece muitos anos depois de ter falecido. Um filme? Eu sou daqueles momentos, talvez aquele filme que me fez mais impacto, sou da geração Velocidade Furiosa. E então foi um filme que depois a série que seguiu acabou por perder um bocadinho o encanto, mas aquele primeiro, acho que a minha geração foi uma loucura por Velocidade Furiosa. Um livro? Um livro? Mais Além. Não sei se conhece. Mais Além, que é da tua autoria, em que eu li e juntando ali as viagens e o espírito de viajante, entre aspas, foi um livro que eu não leio muito, confesso, mas foi o último que eu li com muito prazer, a minha última viagem, e identifiquei-me muito com o autor, neste caso. Obrigado. Uma palavra? Família. Não podias viver sem? Neste momento só posso dizer uma. Eu vou falar sem dúvida da minha família. Família no sentido, no verdadeiro sentido da palavra. Minha família, sem dúvida, tenho uma ligação muito forte. A minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a minha filha, a minha esposa, claro. Futebol é paixão. O que és por baixo da camisola? Eu tento ser uma pessoa justa, tento ser cumpridor em todos os meus a nível pessoal, a nível profissional, a nível desportivo. Tento ser uma pessoa extremamente com compromisso e com uma motivação forte. Tento ser um bom amigo, um bom ouvinte, um bom falante, e basicamente é isso. Xavi, obviamente que pronto,
eu percebo por aquilo que vou conversando contigo e por aquilo que também vou ouvindo, que és alguém muito querido, os seus colegas de equipa também, neste caso estás no Vila Franca. Daí eles também terem uma pequena surpresa para ti, que vai chegar através de mim, e é algo que, simbólico, mas que eu acho que vais gostar. Eu vou só levantar-me para ir buscar. É simbólico, mas eu também sei que tu guardas com carinho as coisas e pronto, está assinado pelos teus colegas de equipa, que prontamente, através do teu treinador, disseram logo que claro que sim, por ti tudo, e então é um cascol, mas tu na realidade sabes que é muito mais que um cascol, sai muita coisa. Estão 2 anos para já, ou 1 ano e qualquer coisa da tua carreira, estão domingos, estão sábados, estão treinos, estão noites, estão convívios, sai muita coisa, e isso é da tua equipa, só está a chegar através de mim, acho que era o momento de se me permites, eu também queria fazer uma referência aos meus colegas, voltando um bocadinho atrás, ao primeiro ano de Vila Franca. Foi um ano extremamente difícil, por força de não tínhamos a nossa casa, treinámos em condições complicadas, muitas vezes não sabíamos onde íamos jogar como visitado, mas de facto eu envio uma palavra forte à nossa equipa técnica que transitou para este ano também. Eu muitas vezes dou o exemplo, eu falar com amigos, que no último treino do ano passado nós estávamos 22 atletas. E se formos ver a percentagem de assiduidade do ano passado, eu estou a falar do ano passado porque este ano ainda é muito recente, sim, mas era uma percentagem superior certamente a 90%. O pessoal é muito assíduo. Foi um ano muito difícil, mas para mim será sempre memorável, porque fizemos uma boa época desportiva. Foi um ano zero do clube, é um ano sempre muito complicado. A estrutura do clube estava a fortalecer-se, a equipa técnica também sobraram 2, 3 jogadores do ano anterior, e este ano está a ser um bocadinho reflexo dessa continuidade. Felizmente a época desportiva apesar de estar a começar, está a correr bem, estamos numa fase positiva, apesar de ser ainda muito, muito precoce, mas sem dúvida que estes meus colegas, é um imenso prazer trabalhar com eles. Eu muitas vezes brinco, mas não é brincadeira, é verdade. O facto de jogar futebol está no meu currículo, porque somos 20 e tal indivíduos, dos 16, 17 anos até aos, no meu caso, 35, em que depois há mais treinadores, em que temos que saber lidar com todas as pessoas, com as opções do treinador, com a opção do colega do lado. Então envio um abraço enorme para todo o plantel este ano do Vila Franca, para a equipa técnica, a direção, para todos os adeptos, e também, claro, todos aqueles que nestes muitos e muitos anos de futebol sénior e não só, que tiveram comigo, e muitos deles, outros não, por força dos caminhos que se foram separando, mas muitos deles ainda têm uma relação próxima que o futebol nos juntou, e a vida jamais nos irá separar. Ora, o Xavi é que me abriu as portas aqui do Vila Franca. Era um dos clubes que me faltava na minha coleção em termos de camisolas. Eu tenho uma camisola dele da época passada, do Vila Franca. Mas o Xavi, tal como eu, tem gosto nas camisolas e tem uma bela coleção delas. E eu sei que, sendo algo especial para ele, e não entrar diretamente nas questões, tem que haver este espaço para o Xavi também mostrar a história dele um bocadinho retratada nas camisolas e em mais um ou outro objeto que ele ache por bem mostrar. Portanto, Xavi, estás à vontade para... A palavra é tu e as camisolas também, por isso podes mostrar. Eu escolhi aqui algumas camisolas, não as vou mostrar todas, porque felizmente tenho muitas, de muitas épocas, outras que não me pertenciam, eram dos clubes também, mas falta-me uma e eu quero desde já agradecer ao Necessidades, que foi o meu primeiro clube, um clube de Barqueiros, que eu entrei em contacto com eles por causa dessa camisola, que foi o meu primeiro ano de sénior. Eles disponibilizaram-se a oferecerem a camisola, mas por questões logísticas foi impossível trazê-la cá para a entrevista, mas a quem eu envio já um agradecimento, a disponibilidade. Depois de tantos e tantos anos, uma única época que eu passei lá, as pessoas disponibilizaram-se para me oferecer a camisola. Eu tinha aqui algumas.
maior parte são do Marca, Vila Cova, um clube que eu passei lá muitos e muitos anos, em que eu tenho um carinho imenso, e as pessoas sabem que o facto de ter passado lá tanto tempo, de viver lá tantas alegrias, algumas tristezas, faz com que, maioritariamente, o número de camisolas que eu tenho serão delas, por força daqueles que falámos há bocadinho dos clubes. A primeira que eu vou escolher para mostrar é esta camisola. É uma camisola muito bonita, que eu acho que é muito bonita, mas a história dela passa muito pelo Campeonato Nacional de Futebol de Praia. O Marca participou 2 anos no Campeonato Nacional, que foi uma experiência espetacular. Foi uma experiência, mais uma do Marca, neste caso futebol distrital, também uma camisola muito bonita. Aqui tem o número 10, talvez não tanto pela qualidade, mas pelo estatuto, mas de facto é uma camisola muito bonita também. Aliás, as cores, o azul, exatamente, por norma. Exatamente. Esta camisola aqui é uma camisola especial, porque foi a camisola que nós usámos na divisão de honra da Associação Futebol de Braga, que foi o ano seguinte a termos sido campeões da primeira divisão. Tenho aqui este escudo que tanto me orgulha, a mim e aos meus colegas, e foi a camisola do ano seguinte, uma camisola também muito bonita. E manga comprida. Manga comprida também, nós tínhamos essa opção, e como eu achava que o futebol é um desporto de inverno, optava pela camisola manga comprida. Hoje em dia não é tanto assim, até porque há térmicas e acabam por ser muito mais cómodas. Muito bonita mesmo. Outra que também é especial e muito bonita, talvez a camisola mais bonita que eu tenho, e eu fiz questão de oferecer uma para o teu museu, é esta do Marca também, dos 40 anos, uma camisola muito bonita, também manga comprida, o número 10 também. Aqui vou acreditar que também era por causa da qualidade, mas sem dúvida que é uma camisola muito bonita e que me traz grandes recordações. Sem dúvida, lindíssimo. Agora vamos até Viana, Xavi. Viemos até Viana, camisola da Associação Desportiva de Chafé, que eu tive o prazer de representar na primeira divisão. Infelizmente, como eu já disse, não foi uma época desportivamente muito positiva, mas sem dúvida que também guardam muitos momentos e com muito carinho do clube, das pessoas e dos meus colegas. E o número 10 outra vez. Número 10 outra vez. Ou era erro de impressão, então são muitos número 10. Era a exigência de contrato, mas é uma camisola também que eu guardo com muito carinho. E tens aqui qualquer coisa que eu vou recordar. Associação de Futebol de Braga, campeão distrital da primeira divisão Série A, época 2013-2014. De facto foi um momento em que, talvez não, sem dúvida que foi o momento mais alto da minha carreira, no contexto do futebol distrital, porque ser campeão é algo inexplicável. Eu tento trazer isto para os meus colegas mais jovens. Há muitos jogadores profissionais que nunca foram campeões e são profissionais. Eu sou jogador amador de distrital e já tive a felicidade de ser campeão. Eu aproveito também para enviar um abraço a todos os meus colegas que partilharam este momento comigo. Foi um grupo fantástico, foi um grupo que nos fez ser campeões. Eventualmente não seríamos a equipa mais forte, mas criamos ali uma família. Voltámos atrás daquilo que eu falei, que independentemente de quem jogasse, quem entrasse, quem marcasse, quem fosse para a bancada, era uma alegria imensa. E sem dúvida que, fazendo aqui uma pequena retrospectiva, foi um ano, não foi um ano, este foi a consagração, mas os 2, 3 anos anteriores a termos conseguido ser campeões foram anos fantásticos de evolução até chegar a este ponto mais alto, que sem dúvida ser campeão, independentemente do que seja, na Associação de Futebol de Braga. Não é propriamente fácil. Sim, no ano seguinte acabámos por descer divisão, mas estávamos a falar de um clube com algumas limitações a nível de estrutura e na divisão de honra, neste caso 2014-2015 em Braga, tínhamos clubes com estruturas, com orçamentos muito maiores. Mas foi sem dúvida um momento que eu guardo e que o futebol teve esta delicadeza de me presentear, porque sem dúvida que enriqueceu ainda mais este meu percurso. Sem dúvida
que é um momento que jamais esquecerei. E tens de orgulhar, encaixa naquela pergunta há bocado, se tinhas orgulho na tua carreira. Sem dúvida. Claro, as camisolas também o mostram, a medalha também o... Claro, que isto foi um grupo, foi incrível, Rui. Eu muitas vezes dou por mim a pensar em momentos que nós vivemos e sem dúvida que foi o ponto alto deste meu trajeto a nível desportivo. Xavi, a última camisola que vamos falar é do clube que nos acolhe hoje aqui, que te acolhe a ti diariamente, que é o Vila Franca, Futebol Clube Vila Franca, que é uma camisola semelhante à que eu tenho em casa também, que eu acho bastante bonita, mas vou-te passar a palavra a ti. É a camisola número 13 de Vila Franca e neste momento é a camisola mais importante, porque é o meu clube e como já disse, que recebeu-me super bem, considero que tem um imenso respeito por mim e por todos os meus colegas e é inevitável falar do crescimento que o clube tem vindo a ter neste passado muito recente, como já disse há bocado, de condições complicadas, muitas vezes questões que não tinham diretamente a ver com o clube, mas nota-se que há uma evolução, tanto na parte de estrutura, organizacional, mas sem dúvida que é um clube que eu tenho imenso carinho e que me orgulho imenso em investir. Rui, agradeço imenso a disponibilidade, é sempre um gosto falar contigo e mais uma vez agradeço o convite. E sempre que quiseres vir a Vila Franca, não sou cá natural, mas sinto que já tenho aqui um bocadinho desta freguesia e então serás sempre bem-vindo. Obrigado. Está feito também.